E já estamos aqui nos nossos estúdios com o médico infectologista Naido Ferreira. Ele vai tirar as dúvidas de você aí de casa sobre a Covid-19 e ajudando nesse tema que nós abrimos aqui o primeiro bloco falando. E eu começo perguntando para o Dr. Naido como está a preocupação dos médicos em relação à variante Delta, que já é a variante dominante em todo o mundo em relação à Covid-19, e aqui no Brasil já foram identificados alguns casos dessa variante. Então, o que os infectologistas têm observado e qual a preocupação da expansão dessa variante pelo mundo, doutor? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Na verdade, a variante Delta, o que nós sabemos dela até agora é que ela é uma variante de extrema contágio. O contágio dela é bem mais rápido, é bem mais eficaz do que as outras cepas, as outras variantes do coronavírus. Sabemos também que a doença pode se agravar a depender do quadro clínico do paciente e das múltiplas exposições, porque você pode se expor a cargas virais diferentes em momentos diferentes. E se você tem duas variantes em um só paciente, isso torna o poder de gravidade da doença bem maior. E se uma dessas variantes é a variante Delta, que tem um contágio bem maior, a doença tende a ser bem mais grave. Doutor Nairo, uma pergunta que muita gente se faz e que eu acho que é muito arriscado trazer uma data porque gera naturalmente uma expectativa, mas a gente também não pode se furtar de dar pelo menos um horizonte para as pessoas, que é quando vamos voltar à vida, entre aspas, eu vou colocar aqui, normal. Por exemplo, eventos, de fato, talvez deixar de usar máscara. Tem um horizonte para isso? Muita gente especula, né? Pelo menos alguns especialistas que a gente ouve, vê na mídia nacional. Olha, final do ano, realmente o Brasil já vai poder entrar numa nova fase. É possível vislumbrar isso ou com as variantes, e não só a Delta, mas as possíveis que podem surgir também, a gente não pode traçar essa linha? Olha, eu acho que você traçar uma linha para fim da pandemia, para o retorno da vida normal, é quase utópico nesse momento que estamos vivendo. Covid-19 e coronavírus ainda é uma realidade em nossas vidas. O ritmo da vacinação, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil, está indo muito lento. Fato. O número de mortes e o número de internação hospitalar reduziu. Mas ainda há Covid-19 no nosso meio e ainda existem pessoas morrendo pela doença. Então, apontar uma meta de dizer, talvez no final do ano ou talvez no meio do próximo ano a gente já está livre disso, no momento eu prefiro não arriscar, porque a doença ainda está em atividade, o vírus ainda roda em nosso meio. Dr. Naido, no ano passado, principalmente, houve muita polêmica em relação ao protocolo utilizado no tratamento de pacientes infectados pela Covid-19. Atualmente, qual tem sido o protocolo mais praticado nos pacientes infectados pela Covid-19, pelo que o senhor observa no consultório? Na verdade, a gente individualiza cada caso. Quando o coronavírus surgiu, alguns protocolos de tratamento surgiram também. Uma coisa bastante incerta, nós não tínhamos certeza de quase nada e nós estamos tateando os tratamentos para pegar o melhor protocolo mais eficaz para os pacientes. Hoje em dia, a gente individualiza cada paciente com o seu protocolo, entre doença leve, moderada e aqueles com doença grave que necessitam de internação hospitalar. Geralmente se faz um protocolo de medicamentos sintomáticos para aqueles casos bem mais leves que conseguem ficar em casa com isolamento. Em outros protocolos de pacientes com doenças moderadas ou doenças graves ou doença grave, a gente lança mão aí de doses de medicamentos corticosteroides ou medicamentos ou antibióticos, porque geralmente a pneumonia viral ocasionada pelo coronavírus vem acompanhada também de uma pneumonia bacteriana, em alguns casos, principalmente os casos graves. Então, hoje em dia não tem um protocolo fixo, é individualizar cada caso. A gente tem o famoso sommelier de vacina, que é a pessoa que quer escolher qual vacina vai tomar, né?
E a gente sabe também que não temos condição de estar escolhendo, porque é pouca vacina e muita gente para vacinar nesse momento. Eu queria saber do senhor, até para tirar essa imagem que algumas pessoas têm de determinadas vacinas, e a gente sabe que tem às vezes um fundo político, ideológico nessa rejeição, e também um fundo de desinformação. Tem motivo para não querer tomar uma determinada vacina? Exemplo, não quero tomar a Coronavac, não é tão eficaz assim. Ou então, não quero tomar a AstraZeneca porque vai me dar muitos efeitos, eu vou ficar muito mal e eu não quero ficar muito mal depois de tomar. Queria que o senhor falasse sobre esse fenômeno do sommelier de vacina, porque a gente não tinha, né? Aqui no Brasil sempre teve vacinações e muito bem sucedidas, as pessoas tomavam a vacina, aqui tem. E agora nós temos pessoas, de fato, recusando e indo para o fim da fila, né? Ou seja, a pessoa não quer tomar, vai ser a última a ser imunizada. Bem, na verdade, isso é um risco muito grande que a pessoa está correndo. Se eu tenho a oportunidade de me vacinar contra uma doença grave que já ceifou milhares de vidas no mundo todo, e eu perco essa oportunidade, estou colocando a minha vida em risco. Todas as vacinas liberadas pela Anvisa no território nacional, elas são seguras e eficazes contra as formas graves da Covid-19. O que é válido lembrar é que todo imunobiológico é propenso a desenvolver efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais podem ser extremamente leves, bem discretos, até algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior ficam com o corpo um pouco febril, desenvolve ali uma moleza temporária, mas eu digo com toda e absoluta certeza, é melhor ter o efeito colateral de um imunobiológico, de uma vacina contra uma doença grave, como é a Covid-19, do que adoecer da forma grave da doença e colocar a sua vida em risco. E não existe, eu estou 50% imunizado porque tomei uma dose da vacina. Não existe isso. A pessoa que só toma uma dose, não retorna para fazer o esquema completo da vacina, está propenso a desenvolver doença grave, e igualmente a pessoa que não se vacinou, exceto para a vacina da Janssen, que é somente uma dose. Dr. Naido, no Brasil nós já tivemos alguns casos de pessoas que burlaram o sistema e tomaram uma terceira dose da vacina. Inclusive em São Paulo teve o caso de uma veterinária que tomou as 2 doses da Coronavac e na sequência conseguiu burlar o sistema e tomar uma dose da Janssen, que é dose única. Eu queria saber do senhor quais os riscos dessa prática e também quais os prejuízos dela ao Plano Nacional de Imunização. Bem, isso é um crime. Ela tomou a dose de uma outra pessoa que não teve a oportunidade ainda de se imunizar. Assim como também colocou a vida dela em risco, porque não existem estudos que mostram que tomar uma terceira dose de uma vacina de um outro laboratório ou de um mesmo laboratório seja tão seguro quanto completar o esquema vacinal. Aqui no Brasil ainda não foi liberado pela Anvisa você tomar doses, mesclar doses de laboratórios diferentes, exceto na cidade do Rio de Janeiro, que a Secretaria Municipal de Saúde autorizou algum grupo de grávidas a mesclar as vacinas. Mas não existe protocolo nenhum até o momento liberado pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que autorize uma terceira dose ou que autorize mesclar a dose de laboratórios diferentes. Doutor Nairo, antes eu queria só lembrar que vocês podem participar pelo 2107-3003, tirar suas dúvidas com o Dr. Nairo, que é infectologista. O senhor falou em protocolo, já tem aqui no Brasil a possibilidade de eventos teste para a retomada do setor de entretenimento, só que justamente esses protocolos não estão certos. Ia ter um evento em Salvador, já pensando no carnaval do ano que vem, já vendo o que é que vai funcionar, não vai, mas foi adiado, né? Eles iam fazer esse evento teste, resolveram adiar. Qual é o protocolo ideal? O que é que a gente está vendo nos outros países que já estão, inclusive, com a vacinação mais avançada e realizando esses eventos? Exemplo, tem que estar vacinado,
ter um teste de até 48 horas que tenha dado negativo ou um exame que comprove anticorpos? O que é preciso realmente para poder o Brasil voltar a ter eventos, que é uma indústria também importante, a gente sabe disso, que teve uma perda significativa. Então, há uma expectativa não só das pessoas que querem se divertir, mas também do próprio setor na parte comercial falando. Só acho que é possível estabelecer esses protocolos, é hora de fazer eventos teste, e quais seriam os protocolos mais seguros para isso? Bem, na verdade, com o ritmo de vacinação no nosso país, não é seguro de forma alguma. Nós temos um grupo de vacinados com a segunda dose ainda muito baixo, muito aquém daquilo que é necessário para se liberar algum evento de grande porte, como aconteceu nos países da Europa. E mesmo assim, se formos levar em consideração isso, alguns países da Europa já voltaram a ter isolamento restrito por conta de formação de aglomerados. Eles tinham um ritmo de vacinação bem alto, tinham uma gama de população com a imunidade adquirida contra as formas graves da Covid-19 bem segura, e mesmo assim, após o relaxamento das medidas sociais, tiveram um pool de contaminação de doentes e tiveram que voltar as medidas restritivas. Quanto aos protocolos, cada país, cada estado, cada cidade individualiza o seu de acordo com digamos assim, as normas ditadas pela sua secretária de saúde ou pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Exemplo, vamos liberar eventos com até 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, todas obrigatoriamente deveriam estar negativas e não com pelo menos 48 horas, e que não ultrapassasse essa quantidade de pessoas. Mas nós sabemos que isso não vai existir, que isso não existe. Você não vai conseguir restringir o número de pessoas no seu ambiente e vai colocar em risco a saúde das pessoas que estão ali, até mesmo porque estamos em queda da Covid-19, sim, isso é fato. Mas sair de casa, descumprir os protocolos, as medidas sanitárias ditadas desde o início da pandemia, principalmente para quem não é vacinado, é colocar muito a vida em risco. Então, existe aquela história de, vamos relaxar, vamos relaxar um pouco, isso é fato, isso é necessário. Mas deixar as medidas para trás para adquirir protocolos novos, que ainda não tem estudos suficientes, é muito arriscado. Aproveitando esse gancho da Sávia e a sua resposta, no Reino Unido, inclusive, na última semana, houve novamente um repique de contaminações, cerca de 50 mil novos casos de Covid-19, apesar da vacinação estar acelerada. Eu queria saber do senhor se essa displicência com o cumprimento das medidas sanitárias, de distanciamento, esse libera geral, ele também pode ser prejudicial no sentido de viabilizar o surgimento de novas cepas e novas variantes. Na verdade, é a principal causa. Se você observar na última semana, após a liberação dos estádios de futebol na Europa para a Copa Europeia, e isso foi primordial para que alguns países da Europa, inclusive o Reino Unido, tivesse um pool de contaminação e voltasse novamente às medidas restritivas ditadas desde o início da pandemia. Tudo que o vírus precisa nesse momento é que tenhamos uma displicência na rigorosidade das medidas sanitárias para que ele aumente a transmissibilidade e aumente o número de doentes. Porque, veja só, a vacinação ela previne contra as formas graves da Covid-19. Você vai adoecer após tomar a segunda dose, de adquirir imunidade, mas a chance de você ir para um hospital ou desenvolver a forma grave da doença é praticamente zero. E você consegue ainda, principalmente nas pessoas que não têm imunidade adquirida contra a Covid-19 ou as que não foram vacinadas, aumentar a transmissibilidade do vírus e possivelmente formar novas variantes. Isso é muito sério. Doutor Nairo, a gente tem a participação da audiência, uma audiência bastante heterogênea. Tem a Alice aqui dizendo que acredita que a reação das vacinas depende muito do organismo de cada um. Ela tomou a primeira dose da AstraZeneca e não sentiu nenhuma reação adversa. Alice, meu marido, ele tem 35 anos. Ele tomou a primeira dose, ele passou
3 dias de cama, inclusive sem poder trabalhar mesmo, porque teve uma reação mais forte, mas está muito ansioso para tomar a segunda dose, sem dúvidas, para ficar totalmente imunizado. Que o nosso outro ouvinte, o Edmar, diz que na China a pandemia está sob controle desde o ano passado, e seria mais sensato dizer que a pandemia brasileira será controlada ano que vem, quando começarem as eleições. Aqui ele faz uma crítica e a gente vai ouvir o Adriel. Vamos saber aqui qual é o comentário do Adriel, e aí o doutor Nairo vai dar a sua resposta. Bom dia pessoal da Meio Norte. Eu queria perguntar ao doutor aí, porque eu tenho parentes que trabalham na saúde, na rede de saúde, e tá em redes sociais. Muita gente morrendo com a primeira vacina. A primeira que eu digo é as 2 vacinas da primeira vacinação. Muita gente morrendo, inclusive da saúde, enfermeiros, médicos, e não está sendo divulgado, não está mostrando por Ministério e nem para a Secretaria para a gente saber, porque também tem a coisa aí que a gente toma as 2 vacinas, vai trabalhar na saúde e depois pega de novo, morre pela segunda vez, pega de novo e morre. Então, devia ser divulgado, a vacina tal é mentirosa, você pode rapidinho a doença lhe pegar. Então tem muita gente morrendo e não é... O Adriel Nepomuceno, nosso ouvinte fiel aqui da TV e Rádio Jornal Meio Norte, a oportunidade, inclusive, para o doutor, porque eu acredito que outros ouvintes, telespectadores, têm essa mesma impressão, esse sentimento do Adriel. Então, a gente vai ouvir aqui a voz de um especialista, uma pessoa que estudou aprofundadamente isso e vai poder explicar para a gente. Doutor, tá com o senhor a bola. Tá, ok, vamos lá. Bem, na verdade, o que acontece? A vacinação contra a Covid-19, exceto a Janssen, que só é uma dose, existe um período para aquisição para o desenvolvimento da imunidade. Você toma a primeira dose e ela serve para despertar o seu sistema imunológico a produzir anticorpos. A segunda dose, ela vai dar um reforço para o seu sistema imunológico, que já foi acordado ali, desperto pela primeira dose, a produzir anticorpos. No entanto, até 15 a 30 dias após a segunda dose, você está propenso, sim, a desenvolver a forma grave da doença, porque o seu sistema imunológico não teve tempo suficiente, digamos assim, para desenvolver anticorpos contra as formas graves da doença. Por isso que é muito importante voltar para tomar a segunda dose e, mesmo após tomar a segunda dose, manter as medidas restritivas, uso de máscara, não formar aglomerados, higienização das mãos e distanciamento seguro. Existe um período entre 15 a 30 dias após a segunda dose que o indivíduo pode sim se contaminar com o vírus e desenvolver a forma grave da doença e morrer. Então, não é porque tomou a segunda dose da vacina hoje que amanhã já pode sair, já pode relaxar com as medidas, não. E você ainda pode adoecer de forma leve após 30 dias de ter tomado a vacina. Algumas pessoas morreram após tomar a primeira dose porque não voltaram para tomar a segunda. Ou, nesse intervalo, infortuitamente, infelizmente, se contaminaram com o vírus, desenvolveram a forma grave da doença e, infelizmente, morreram. Outras pessoas tomaram realmente a segunda dose da vacina, mas entre o tempo hábil para a produção de anticorpos, que é entre 15 a 30 dias após a segunda dose, ele se contaminou com o vírus, desenvolveu a forma grave da doença e, infelizmente, morreu. Isso acontece? Acontece. Por isso que nós pedimos ao máximo e pedimos insistentemente, mesmo tomando a vacina, use máscara, mantenha distanciamento seguro, não forme aglomerados e higienize suas mãos. A pandemia ainda existe, a doença ainda está em atividade. Doutor Nairo, o senhor falou agora, inclusive, do uso da máscara. E o que se percebe nas ruas é um certo relaxamento quanto ao uso da máscara. Nesse sentido, também, aquelas pessoas que são vacinadas, muitas vezes deixam de utilizá-la porque acreditam que já estão imunes à Covid-19. Eu queria que o senhor novamente fizesse o alerta quanto à importância do uso obrigatório de máscaras e por que o país não deve, nesse momento, ainda liberar o uso da máscara e mantê-lo obrigatório. É tudo que o vírus precisa, é o nosso mau comportamento. Foram ditadas regras desde o início da pandemia.
Com o relaxamento das medidas sociais autorizado pelos nossos governantes, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela nossa Secretaria de Saúde, algumas pessoas tendem a se dar o direito de desobedecer, de relaxar também nas medidas simples e restritivas. Não existe não usar máscara agora. Não existe não deixar de manter um distanciamento seguro. E não existe formar aglomerados nesse momento. É importante se frisar bem que a pandemia ainda está em atividade. Embora estejamos num período digamos, de melhora do número de mortes e do número de doentes, mas a pandemia ainda existe. Descumprir as medidas sanitárias é tudo que o vírus quer para formar novas variantes e aumentar novamente o número de casos. Olha, a gente estava conversando antes, né, quando o doutor chegou aqui no estúdio, e falando sobre casos, vivências dele como médico infectologista, porque quando ele se formou, fez a especialização em infectologia, acredito que não pensava que ia enfrentar uma pandemia, né? Ele leu, estudou a gripe espanhola e tudo mais, lá no passado, a peste negra, mas não pensou que a gente ia enfrentar uma pandemia como estamos vivendo nesse momento. E assim, quando a gente fala agora, dando todas essas instruções e orientações e informações, ainda parece tudo muito vago. O Adriel, quando ele mandou a opinião dele pra gente, o questionamento, ele falou, olha, eu conheço pessoas, eu tenho familiares da saúde, então assim, eu queria também que o senhor pudesse trazer exemplos que o senhor viveu ou que o senhor tem as informações para as pessoas entenderem essa gravidade daquilo que o senhor realmente chegou ao ponto de, poxa, é muito grave, olha o que aconteceu, e pudesse compartilhar um pouco dessas histórias com a nossa audiência, porque com certeza é um ponto de vista privilegiado que o senhor tem nesse atendimento. Bem, na verdade, eu só tinha visto cenários iguais em filmes, e filmes de terror, na verdade, né? Eu, quando escolhi fazer infectologia, eu nunca me imaginei nesse cenário atual. E continua sendo algo muito difícil de se conviver. A gente ter que entubar famílias inteiras, pai, mãe, filho, em um mesmo plantão. Já tive que entubar amigos meus de profissão, amigos meus do passado, ver essas pessoas partirem. É algo muito doloroso, é algo muito ruim de se vivenciar no seu dia a dia. E desde o ano passado, quando a pandemia chegou aqui no estado do Piauí, que nós, profissionais da saúde, nós infectologistas também, estamos na linha de frente, e é muito cansativo, é muito doloroso. É muito ruim você ver uma família toda partindo por conta de uma doença grave e muitas vezes por ter negligenciado as medidas restritivas ditadas desde o início da pandemia, porque isso está acontecendo rotineiramente, principalmente entre os jovens. É um cenário muito difícil. Eu nunca me imaginei vivenciar isso tudo. Então é isso, é importante continuar cumprindo as medidas de distanciamento social, as medidas sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde, e eu agradeço imensamente a presença do médico infectologista Dr. Nairo aqui no Diálogo Franco desta segunda-feira. Muito obrigado, doutor. Imagina, eu que agradeço, espero ter sido esclarecedor.